deixar depois, quando terminar o seminário, eu vou colocar esse estudo que eu fiz, baseado já na minha experiência, baseado naquilo que é funcional para qualquer empreendedor, qualquer pessoa vitoriosa ao redor do mundo, tá? Eu não vou falar de religião. Pode ser que eu de repente venha a recitar um versículo bíblico, mas eu vou falar de coisa científica. E eu achei interessante que eu consegui um assunto que viesse ser bem prático, para que seja entendível para todas as pessoas que assim viesse a ser ministrada por eles. Amados, tudo que eu falar nessa ministração, o que você precisa é só praticar, mais nada. Na verdade, eu vim aqui para desconstruir algumas crenças limitantes que os programadores mentais que você teve até hoje. Vou desprogramar isso, eu estou aqui para isso. Só não vai acontecer se você não permitir. Você sabia que os nossos programadores mentais, tudo começa com P? Os pais são programadores mentais, né? Então, muita coisa que a gente carrega, são dos nossos pais, ou coisa boa ou coisa ruim. O que mais? Pastor, padre, político, professor. Você viu tudo com P? Então, hoje eu estou aqui para desprogramar você daquilo que é ruim, aquela toxina que é ruim, que tem te travado em alguns momentos de luta, você tem desistido e você não consegue avançar muito porque você é pressionado bem no momento que se trava uma guerra. Muitas pessoas elas se perdem bem nesse momento, quando é travado um combate. Ela consegue enxergar só a derrota. Ela tem medo. E eu mesmo estou vendo isso agora, lá no centro da cidade, perto da minha loja lá, um monte de loja de salãozinho que está fechando. Eu estava conversando na verdade foi a apóstola Jaqueline, conversando com uma irmã da igreja, que numa região dela, onde já tem comércio, aqui em um bairro bem movimentado, já existe vários salões que também foi fechado, porque nós estamos passando por uma luta. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou passando pela mesma luta, mesma batalha. E a gente tinha uns planos, a gente teve que rever os planos, montar uma nova estratégia para poder não regredir e avançar. E está dando certo. Amém? Deus é bom demais, irmãos. Deus é bom demais. O tempo todo vai ter programação, né, nos nossos drive mentais ruins, dizendo que não vai dar certo, você não tem jeito, não tem capacidade, né, é muita coisa, é pressão, agora é crise, agora, né, novo governo, o governo não está sendo mal para os empreendedores, é por isso que eu não estou dando certo. Não, se tudo são historinha que a nossa mente começa a contar para a gente quando a gente não encontra uma solução. Isso são historinhas, porque crise sempre houve na face da terra. Em todos os momentos da história da humanidade houve crise. E quando o nosso cérebro, a nossa mente, ela está cheia de crenças limitantes, quando ela se depara com um problema, então ela começa a contar historinha. Não, realmente, fica tranquilo, né? Você não está sozinho nessa barca aí. Tem muita gente igual você. Pode entregar, pode pendurar a chuteira aí, pode entregar o jogo, porque você não
Não é só você que está quebrando. É a historinha que o seu cérebro começa a contar. E eu vou aqui desconstruir isso. Vai ter um início, um meio e o fim. O meio eu vou trabalhar com mais detalhes, porque o meio que é o importante, para que o fim seja um fim de sucesso. Então eu vou prolongar mais quando eu estiver no meio da palestra, porque é o momento de eu desconstruir e construir novos drives mentais. Amém? Amados, eu quero que vocês fiquem bem atentos mesmo, porque a minha intenção aqui é destravar vocês, fazer vocês verem as grandezas. E amanhã eu vou ministrar uma palavra que vai motivar você a avançar com toda a força para a frente. Então amanhã vai ser a palavra que vai ser uma palavra motivadora. Já não vai ter formato seminário, vai ser uma palavra que vai te impulsionar dentro dos novos drives mentais que você vai adquirir aqui. Então, eu quero que vocês fiquem atentos, se permitam, porque é dessa forma, mesmo que de repente você assim, mas isso é impossível. Não, já vai repreendendo. Lembra que eu disse? O nosso cérebro, quando ele é confrontado com algo, ele tem a tendência de contar historinha para a gente, de dizer que não tem jeito, isso não funciona, entendeu? Quando a gente é confrontado com aquilo que a gente erra, geralmente a gente recua, e o nosso cérebro começa a contar historinha, repudiando aquilo que está sendo falado, rejeitando. E existe uma máxima: tudo que a gente rejeita, a gente não vai ter. A gente só tem aquilo que a gente celebra e honra. Amém? Então eu quero te convidar a se permitir. Se a palavra naquele momento ali falou mesmo, foi aí, feriu você mesmo, e está assim, te cutucando, se permita. Não, esse cara sou eu. Senhor, tem misericórdia. Vai no pensamento, me ajuda. Minha vontade era sair correndo daqui, mas me ajuda a ficar aqui até o final, porque a tua palavra diz que é o Senhor que faz a ferida, mas também é o Senhor que traz a cicatrização, a cura. Amém? Deus faz isso. Deus faz a ferida, né? E Deus também traz a cura. É isso que a palavra de Deus diz. Então vamos lá. Seja você bem pedagógico, principalmente em alguns pontos. Então sejam bem-vindos, todos vocês que estão aqui nesse seminário, aonde vamos construir uma mente milionária em nome de Jesus. Amém? Diga comigo: a partir de hoje, a minha mente será uma mente milionária, que vê as grandezas, que vê as coisas grandes, que vê as bonanças que Deus tem preparado para nós. Diga assim: eu fico com aquilo que Jesus falou, e Ele disse que nós temos uma vida abundante. Ele prometeu uma vida abundante para todos nós. Diga: e é nisso que eu creio. Diga assim: Jesus Cristo, eu creio em uma vida abundante, e é nessa vida que eu resolvi viver. Aleluia. Eu sou obrigado, né, ter essa formalidade, né? Eu esqueci de falar com você, Luiz, já no 3 já, tá? Já que tá só nós em família mesmo. Sou obrigado a ter essa formalidade aí. Então vamos lá, Ronivon, né? Filhos de feirantes, Luiz e Denise. Casado com Dona Jaqueline, há 24 anos, está ali ela. Tenho 2 diplomas, que é o Samuel e o Josué. Formado em gestão e teologia, né? Também é coach, analista comportamental, escritor, empresário e pastor de sucesso. Falar nisso, ontem eu terminei de escrever um livro, viu?
ontem. Só que eu vou lançar ele como um e-book. Vai falar sobre o detox emocional. Assim, eu consegui usar palavras bem simples para as pessoas. Tem algumas que é mais complicadinha, né? Mas eu coloco a nota de rodapé ali, quando é obrigado a usar uma palavra mais técnica. Mas ontem eu consegui, né? Fiquei em casa, não saí de casa ontem. Só fui comprar o pão, fiquei o dia inteiro no quarto. Comecei 4h30 da manhã, né, orando, fazendo a live, e depois fiquei o dia inteiro ali, preparando esse material aqui. Preparei ontem. Eu tinha já escrito esse material, mas não tinha colocado no slide. Preparei o material e acabei de escrever o meu livro, né, de um dos livros, né? E já comecei também a escrever um livro baseado no seminário, Construindo uma Mente Milionária. Aleluias. Então a gente terminamos esse livro ontem. No próximo, nesse seminário sobre a construção de uma mente milionária, é uma oportunidade emocionante para obter conhecimento e insights sobre finanças e mentalidade de prosperidade. Insight é uma percepção, né? Quando você tem um insight, você tem uma percepção, e a ideia é fazer com que vocês tenham uma percepção sobre finanças nessa noite que vocês nunca tiveram antes. O próximo. E vamos lá, definindo a mentalidade milionária. O que significa ter uma mentalidade milionária? E por que é importante alcançar o sucesso financeiro? Amados, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, como na minha introdução eu já falei, a mentalidade milionária é uma mentalidade de sucesso. Milionária é só para a gente entender, né, que todo mundo corre atrás de 1 milhão. E no final, não deixa eu esquecer não, eu vou provar para vocês que é fácil conseguir 1 milhão, mesmo que seja no bruto, né, durante o ano. Eu já consigo fazer isso. Agora eu estou correndo atrás de produzir 1 milhão no líquido. Tudo começa com meta, irmãos. Tudo começa com meta. Se você não tem meta, você não chega a lugar nenhum. Por isso que a igreja faz meta da célula, o crescimento da célula. Porque se não fizer isso, não chega a lugar nenhum. Pessoas que dizem que têm sonho e não têm meta, não é sonho, é só ilusão. A meta é você colocar uma data. Eu lembro quando eu comecei uma empresa com R$250, eu, Jaqueline, R$250. E foi aquele sacrifício, irmão. R$250. E foi um processo ali muito árduo. E hoje nós estamos vivendo um novo reset com esse novo governo. Eu tive que correr, irmão, como uma corça mesmo, para fazer toda uma nova configuração empresarial, novo formato empresarial, até de organização, de salário, de tudo. Tive que refazer tudo, porque você não pode ficar esperando a morte da cabrita. Você tem que sempre, o que nós lemos lá? Tem uma percepção, um insight sobre finanças. O que é um insight sobre finanças? É você sempre ter uma percepção adiantada daquilo que pode acontecer, e você trabalhar em cima daquilo. Isso é muito importante para um sucesso financeiro, que seja um negócio pequenininho, porque eu também comecei com um negócio pequenininho. E quando você tem esse insight, e a sua mente, ela não está sob o governo das crenças limitantes, quando vem a adversidade, quando você está sob a pressão, você não permite que aquela pressão que está vindo contra você te engula, porque você não é mais governado pelas crenças limitantes.
as crenças limitantes que faz a gente desistir, nos traz medo. Principalmente se a pessoa já quebrou uma vez. Gente, todos esses grandes homens aí de sucesso financeiro, eles já quebraram 2, 3 vezes. Todos eles. Todos eles. E depois, com 1 ano, 2 anos, eles estavam mais ricos do que era antes. Por quê? Agora eles aprenderam coisas que eles não sabiam antes. Então eles foram e não cometeram mais o mesmo erro. Aquele Donald Trump lá mesmo, quebrou acho que umas 5 vezes já. Já li alguma coisa sobre ele. Mas depois de 1 ano o cara estava mais rico do que era antes. Por quê? Porque, gente, quando você tem a mentalidade da riqueza, você não fica parado com a pobreza, você sempre vê a riqueza na sua frente. Você sempre tem uma visão próspera, porque a visão da prosperidade é você ter um crescimento contínuo. Você não negocia com aquele momento de fracasso. O que atrapalha as pessoas é que elas se consideram fracassadas. Gente, o fracasso não é uma pessoa. O fracasso é apenas um momento. Quem está me entendendo? O fracasso é apenas um momento, não é você. Agora tem gente que toma para si, é eu que sou fracassado, é eu. Não, você não é um fracassado, o fracasso é só um momento. Vejamos alguns exemplos e histórias inspiradoras de pessoas bem-sucedidas que desenvolveram essa mentalidade. Irmãos, olha, eu fiz uma pesquisa, tanta gente. Eu fiquei tendo a dúvida qual que eu pegava. De tanta gente, mas muita gente. E eu quero aqui o próximo. Ó, Hirsch Branson é um empresário britânico conhecido por fundar o grupo Virgin. Ele começou sua jornada de negócios vendendo disco de vinil, de porta em porta, e em seguida, ele expandiu para diversos outros setores, incluindo música, aviação, telecomunicação e turismo. Amados, o cara começou a vida dele de empreender, fazendo o quê? Vendendo disco de vinil de porta em porta. Eu até me achei aqui, por isso que eu peguei ele, né? Quando eu comecei de porta em porta, vendendo cosmético, de porta em porta. Muitos bateu a porta da minha cara, mas eu nunca desisti. Então, estamos construindo uma empresa milionária. Eu não estou transbordando ainda, né? Que é quando você começa um negócio muito pequeno, mas daqui um dia, aquele texto lá de Provérbios capítulo 3 e verso 10, que diz que o nosso barril irá transbordar. Daqui uns dias nós vamos estar transbordando e vai poder abençoar. Já estamos abençoando, né? Mas vamos poder abençoar muito mais pessoas. Então, olha só, o cara começou de porta em porta, vendendo disco de vinil. Aí o cara foi expandindo. E olha só, a percepção financeira é você nunca ficar preso a só um ramo de trabalho, de empreendedorismo. Você precisa ir para outras áreas. E o cara aqui ele foi no setor de música, no setor de aviação, telecomunicações e turismo. Hoje mesmo, na hora do almoço, estava conversando com meu filho que está formando em medicina. Com mais 2 anos ele forma em medicina. E eu perguntei assim: filho, você já viu algum médico milionário? Você já viu algum médico bilionário? Eu falei assim: o diploma de médico não te garante nada. Se você quer ser além do que é um médico, você precisa ter uma visão empreendedora. Os médicos que se tornaram milionários, eles viraram empreendedores. Ele estava ganhando dinheiro aqui, né? Aí começou a comprar terreno e construindo casa e vendendo, mesmo sendo médico. Outros eu sei que compram terras e vendem. Outros
Alguns montam rede de franquia de hospitalar, de hospitais, aquela coisa toda. Então, o que faz ganhar dinheiro é o empreendedorismo. Você já viu algum cientista rico? Você já viu já? Algum gênio rico? Não. A não ser que ele se torne um empreendedor. Porque o ser gênio não garante nada. E a Bíblia fala sobre isso, sabia disso? Eclesiastes capítulo 9 e verso 11. Lá diz o quê? Nem sempre, pelo fato de você correr bem, significa que você vai chegar na frente. Nem sempre pelo fato de você ser forte, significa que você vai conquistar. Mas que as nossas vidas são marcadas de oportunidade. O empreendedor, ele fica atento às oportunidades. Eu lembro na pandemia, teve cara que ganharam muito dinheiro, principalmente no primeiro ano. Eu lembro que lá na minha empresa mesmo chegou um camarada lá, ele estava ligando em todas as empresas procurando máscara e luva. E aí eu procurei saber, mas por que ele estava comprando tudo, não pedia desconto nem nada, comprando tudo, que tivesse de estoque ele comprava, e já jogava na caminhonete dele. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, não, eu estou comprando agora, porque ele teve a percepção financeira que ele iria ganhar dinheiro em poucos dias. Quer dizer, então ele estava comprando tudo ali, num preço antigo, para ele vender daqui 30, 40 dias o triplo. Olha o dinheiro que o cara é. Gente, olha só, pacote de máscara que a gente vendia a R$12, estava vendendo a R$280, gente, no comércio. E ele comprou muitos pacotes de máscara que eu tinha lá. E depois eu percebi que o cara teve uma percepção financeira para ganhar dinheiro. Que todo mundo ia estar precisando, e faltou, né? Faltava máscara, faltava luva, foi uma loucura. E esse cara teve essa percepção. Olha só, outro cara. Ralph Lauren começou sua carreira como vendedor de gravatas. Vendedor de gravatas. Ele fundou a marca da moda Polo Ralph Lauren, que tornou um império global de luxo. Está vendo? Tudo começa pequeno, gente. Nada começa grande. Você só precisa ter a visão da grandeza. Eu estou começando aqui. É igual o dono da Chili Bean, né? Chili Bean, é assim que fala mesmo? Lá do óculos. Ele era um vendedor de óculos. O cara, então, ele percebeu, ele teve a percepção, o insight. Cara, eu posso ser dono de uma marca. E ele desenvolveu a marca dele, desenvolveu a franquia. É um cara milionário, muito rico, de muito sucesso no Brasil. Entendeu? Porque o cara percebeu a oportunidade para ele ir. Então, amados, tem gente que é arrogante, né? Eu sou muito inteligente. Eu sei correr, eu entendo de cálculo, eu entendo de impostos. Aí o cara que não entende de nada, só estava ali, olha a oportunidade que eu estava esperando, e pula na garupa, porque ele teve um insight, ele teve a percepção para aproveitar a oportunidade para o seu crescimento. Ward Schultz cresceu em uma família de baixa renda no Brooklyn, Nova York. Ele começou sua carreira profissional trabalhando como vendedor de xícaras de café, antes de se tornar o CEO da Starbucks, transformando a empresa em uma das marcas mais reconhecidas globalmente. Vendendo xícaras de café. E você, muitas das vezes, não está confiando em você, porque ainda as coisas são pequenas na tua mão. Gente, Jesus falou o que mesmo? Eu vim
para que vocês tenham uma vida abundante, uma vida plena, em algumas traduções, que é a mesma coisa. O Senhor tem promessa para o seu povo de abundância. Tem as lutas? Tem. Como empreender, tem luta. Estava ouvindo o Elon Musk, o homem mais rico do mundo, essa semana. Ele estava dizendo, até eu admirei ele falar aquilo, porque é o primeiro empreendedor que abre o jogo. Sempre eles mantêm um posicionamento. Gente, empreender, a gente sofre muito em empreender. Só que se não perseverar, não consegue. Gente, agora, quando ele estava falando sofrer, é no sentido de enfrentar muitas adversidades. É muitos problemas que a gente vai enfrentar. Agora, se você não busca conhecimento para vencer isso, aí você perde a batalha. E não tem uma outra forma melhor de prosperar do que empreender. O diploma por si só não te garante nada. Tem um monte de advogado aí trabalhando de Uber. Um monte de engenheiro civil trabalhando de Uber. Não que trabalhar de Uber não é uma coisa digna. Mas ele estudou para outra coisa. Mas ele não conseguiu empreender. Gente, olha, empreender é algo realmente que te traz a oportunidade de romper as barreiras financeiras. Eu peguei um brasileiro, já falei do dono da Xerimbim, que eu esqueci o nome dele, Abílio Diniz. Abílio Diniz é um empresário brasileiro que começou trabalhando no pequeno negócio de varejo da sua família. Ele expandiu o negócio e se tornou o presidente do grupo Pão de Açúcar, uma das maiores redes de supermercado do Brasil. Esses dias eu fiquei sabendo que ele estava comprando o Carrefour, que é uma rede de supermercado francês. Eu não sei se concluiu, não procurei saber, mas eu sei que ele estava negociando, quer dizer, uma empresa brasileira comprando uma empresa europeia, uma empresa da França. O Carrefour é francês. Vocês estão entendendo, irmão? Por que o cara faz isso? Porque ele tem a grandeza dentro de si. Ele não fica lá com aquela mesmice, não vai dar certo, e são crenças limitantes. E o apóstolo Paulo era fera, né? Aquele cara tinha um conhecimento. Primeiro tinha o Espírito Santo, né? Quem tem o Espírito Santo, irmãos, eles andam na frente. Filipenses 4:8, o que ele diz? Ele fala sobre drives mentais de vitória, de sucesso. E ele diz lá um código. Ele diz lá o código da prosperidade. Filipenses 4:8. Ele diz: pensai em tudo que é santo, íntegro, justo, nisso pensai. Isso é um código de prosperidade. O que ele estava dizendo? Sai fora desses drives mentais de crenças limitantes, que diz, não tem jeito, não funciona, não vai dar certo, eu estou com medo, eu não tenho capacidade. Paulo estava dizendo, rejeite todos esses drives mentais negativo que foi colocado pelos seus programadores, que são seus pais, seus professores, políticos, pastores. Rejeite todos esses drives mentais limitantes. Vocês não acham que em mim também não vem o medo? Não vem a dúvida? Só que eu começo, em nome de Jesus, Senhor, eu não aceito. Eu rejeito isso. A tua palavra diz isso. E eu não aceito esse pensamento rodeando a minha mente, dizendo que não vai ter jeito. Eu mesmo, essa semana passada, eu passei o mês de maio também passei por uma crise também. Foi o mês todinho. Passei por uma crise. Uma crise de drives mentais. Drives mentais tentando me dizer que não estava certo. E eu entrei em guerra com eles. Porque eu precisava tomar algumas decisões. E eu precisava estar bem atento com insights. Com insights que é percepções sobre finanças. Eu entrei em Deus orando
e quando vinha aquela seta no meu coração, ali na minha mente, eu rejeitava, igual o apóstolo Paulo, tudo que é justo, tudo que é íntegro, tudo que é santo, nisso pensai. Então eu ficava, vai dar certo. Senhor, eu não aceito perder essa batalha, eu não aceito. A tua palavra me garante a sua vitória, e a vitória é minha em nome de Jesus. Então eu estou aqui falando para vocês como que faz, irmãos. É muito simples, é só você realmente desejar a ter uma vida diferente, uma vida de vitória, e não é de mão beijada. Você vai ter que fazer a sua parte. Mais um texto bíblico, lembrei agora, né? O próximo tá, deixa eu ver se isso é o próximo. Mais um texto bíblico. Que Deus só faz a parte dele quando a gente faz a nossa. O que Deus falou para Josué, capítulo 1, verso 9? Já que tem aqui só cristão, por isso que eu estou lembrando de alguns textos bíblicos falando. Deus falou para Josué: esforça-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. O esforço, buscar o bom ânimo, quem faz isso sou eu, como eu testemunhei. Tive que buscar disso, tive que buscar o ânimo, buscar endorfina, para fazer com que os meus neurônios estivessem trabalhando ao meu favor. Vou fazer exercício físico. Sim, por volta e meia, assim, quando eu preciso soltar adrenalina mesmo, eu pego e faço já produz uma quantia de endorfina ali, que faz comunicação neural no meu cérebro, que já entra na corrente sanguínea, que comunica com as outras células, e vibra as minhas células, e eu viro uma máquina de guerra. Amém? A Bíblia diz que Jesus tem fogo nos olhos, e aquele que cheio do Espírito Santo tem fogo nos olhos, aleluia, e nada pode vencer ele. Então buscar, se esforçar, amados, e buscar o ânimo, quem faz isso é eu e você, não é Deus. Se você fizer isso, Deus está dizendo: e eu estarei com vocês, e eu estarei com vocês, e eu estarei com vocês. Amanhã eu vou trabalhar poderosamente a motivação de você ser o cara que vai virar o trator, que vai sair empurrando tudo no bom sentido da palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou aqui praticamente no meio, procurei ser bem sucinto, para trazer uma informação bem completa para vocês em pouco tempo. E eu vou começar agora a falar sobre crenças limitantes e superação, apesar que eu já estou falando, mas eu vou reforçar aqui de maneira pedagógica e trabalhar com vocês. Então, eu quero só voltar de novo. Gente, o negócio não é de mão beijada. Você precisa entender algo. É necessário você todo dia acordar com fogo nos olhos. Se você acordou meio desanimado, vai lá, corra em volta da casa lá, pelo menos umas 5 voltas. Eu te garanto que a sua vida vai ser diferente naquele dia. Primeiro ora, né? Eu faço isso, eu oro primeiro, vou ler a palavra, depois que eu vou fazer coisas que vai me ajudar naquele dia. Faça isso. Se você amanheceu meio desanimado, com farol baixo, dá 5 voltas em volta da casa para você ver. E se puder, dar 3 voltas em volta da quadra. E aí vai tomar banho, você vai trabalhar. Na verdade, eu não gosto de usar essa expressão trabalhar, porque trabalhar gera uma palavra pesada. Eu faz muito tempo que eu não trabalho nem um dia. Amém? Faz muito tempo. Irmãos, faz muito tempo. Quem tem na mentalidade de trabalho, é muito pesada essa palavra, trabalho. Isso é uma crença limitante, porque traz peso. É a mesma coisa, né? Nós somos programados a ser pessoas que pensam pequeno.
Você já reparou? Lá em casa, faz tempo que eu não assisto televisão, que eu não tenho televisão aberta lá em casa. E nem de cá. A gente usa assim, internet. Não pego canal nenhum. Mas eu lembro que tinha as propagandas do governo, né, principalmente do Ministério do Trabalho, né? Corra atrás dos seus direitos, brigue pelos seus direitos. Essa propaganda está nos programando a ser pessoas conformadas com o salário mínimo. Você já viu países de primeiro mundo ter carteira de trabalho? Eu acho que foi um dos erros mais terríveis que os militares deixou para nós, porque foram os militares que criou a carteira de trabalho. Foi um dos erros mais terríveis, porque a gente fica tudo preso ali, a gente fica tudo assim, nas 4 linhas ali, as 4 linhas, meu direito. Gente, nós temos que mudar essa crença. Pare de ficar sob o comando dessa mensagem. Lute pelos seus direitos. Lute por aquilo que não é o seu direito, porque o direito já tem o direito. Nós temos que aprender a lutar por aquilo que não é nos dado como direito. Todo mundo fala, né, que empreender é difícil. No Brasil é 10 vezes mais difícil. Todos os empreendedores falam isso. Por isso que nós temos que mudar a nossa mentalidade, para a gente trabalhar em prol daquilo que não nos foi dado como direito. Qual que era o direito do escravo? Ter moradia, a roupinha lá para tampar a parte íntima do corpo, tampar o corpo, e comida. E nós somos programados o tempo todo para viver como escravos, né? Principalmente agora nesse governo, eles ficam assim, olha, o tempo todo, esse tipo de filosofia, eles ficam dando aquela indução, o empresário é um monstro, né? Olha, você tem que ficar atento com o seu patrão, aquela coisa toda. Gente, quando o funcionário vê como que um empreendedor tem que se desdobrar para pagar imposto, um monte de coisa, tem patrão que ganha menos que o funcionário. Eu já ganhei menos do que funcionária minha. Menos. Porque eu não estava correndo atrás do meu direito. Eu estava correndo atrás daquilo que não me foi dado como direito. Porque algo está liberado aí, que é além daquilo que está preso aos seus direitos, que já é por lei. Então você tem que abrir sua mente para ir atrás daquilo que não foi concedido como direito para você. E no Brasil tudo é trabalhado para que você não tenha o direito. Que você não vai além daquilo que já foi concedido por lei. E você fica programado. Eu tenho falado o tempo todo, nós somos programados o tempo todo para ter uma vida pequena, uma mente pequena, o tempo todo. É as músicas que a gente ouve, todas as músicas. Você já percebeu as músicas sertanejas? Tudo é de maneira que te leva à pobreza, à miséria, ao vício, à mesmice. Você já percebeu já? Seu guarda, eu não sou vagabundo, né? Tal, eu me ensino na praça, aquela coisa toda, né? Aí tem os funk que nem vou falar nada, né? Que não é nem música, só algo pejorativo, nos induz à pornografia. E todas as pessoas que é envolvido com pornografia, ele é uma pessoa que perde energia. Você sabia disso? A neurociência, isso é ciência, viu, gente? Tem nada a ver com espiritualidade, religião não. A neurociência, ela diz que quando você se envolve com pornografia, você perde uma energia muito grande. E por isso você fica deprimido, fica mais agitado, mais nervoso, e você perde a percepção das coisas à sua volta. Por quê? Porque você está sempre ativando o hormônio do vício, que é a mesma coisa do vício da cocaína, o vício de qualquer outra coisa que gera vício.
A pornografia também gera vício. Ela te toma força, toma energia. E vamos lá. Vejamos algumas crenças limitantes comuns que podem impedir as pessoas de alcançar o sucesso financeiro. Essas crenças podem se manifestar em várias áreas da sua vida, como relacionamento, carreira, saúde, finanças, entre outros. Alguns exemplos de crenças limitantes incluem, aqui só algumas eu peguei, irmãos, muitas, né? A gente vai ver. Eu não sou bom, eu já tenho trabalhado, estou reforçando agora, né? Eu não sou bom o suficiente para conseguir esse emprego. Eu não sou bom o suficiente para abrir o meu negócio. Eu nunca serei capaz de perder peso. Geralmente, quem luta com a balança, ele sempre fala, né? Segunda-feira eu começo uma dieta. Mas só que, na verdade, a pessoa registra uma informação errada. Na verdade, não é uma dieta. Ela precisa começar uma reeducação alimentar. É totalmente diferente. Porque ela pode fazer a dieta durante 30 dias. Mas como ela não programou a mente para fazer uma reeducação alimentar, ela volta a engordar de novo. É por isso que quem faz bariátrica, ele precisa passar pelo psicólogo, para que o psicólogo, e quem não leva isso a sério, depois tem sérios problemas em engordar de novo. Porque ele não consegue realizar novos drives mentais na área da alimentação. E é necessário que ele passe pelo psicólogo, leve muito a sério, e também por médico, para tomar medicamentos ou suplementos que vai suprir a necessidade do seu corpo daquilo que ele não vai conseguir alimentar com facilidade, porque o estômago fica pequenininho. Então ele vai ter que fazer reposição de minerais, de vitaminas, através de suplementação que seja injetável, geralmente é injetável. E quando não leva isso a sério, coloca tudo, piora tudo depois. Olha só, outra crença limitante. Eu não sou digno do amor e afeto. Tem casal que tem problema seríssimo, porque um dos cônjuges acredita que ele não merece, que ele não é digno do amor e do afeto de alguém, porque ele teve algum trauma com a família, com alguém dos pais, né? Os pais programadores. O pai, né? Talvez o pai ou a mãe, né? Não era afetivo, e o homem precisa muito do afeto da mãe, no sentido de sentir amado, e também do pai, para ser modelo até na sua sexualidade, modelo até nas suas decisões como homem que ele vai tomar na sua caminhada, na sua vida futura. Então, é muito importante isso. Eu não tenho talento ou habilidade para ter sucesso. Tem gente que fala, sucesso não é para qualquer um, não. É para algumas pessoas seletas. Gente, o Walt Disney, ele quando estava na sua luta, a família da zona rural, ele foi tentar a vida, porque a família é muito pobre. Ele passou fome na cidade. E um dos empregos que ele arrumou na cidade foi trabalhar no jornal. E ele foi mandado embora porque ele não tinha boa criatividade. O cara não tinha criatividade, só construiu o maior parque temático do mundo. Esse cara entendeu que ele não podia ser parado por ninguém. Ele entendeu que o fracasso não era ele. O fracasso é apenas um momento. Muitas pessoas desistem, irmão, de querer conquistar, porque eu já falei, porque ele acha que o fracassado é ele.
e não a situação que ele passou. Nós precisamos fazer essas leituras. E a gente só faz a leitura errada quando você não policia a sua mente e deixa que as crenças limitantes governe os drives mentais da sua vida, das suas emoções. É por isso que Paulo está dizendo, olha gente, ele não diz assim, pensar mais ou menos, de vez em quando. Ele está dizendo, não, tudo que é justo, tudo que é bom, tudo que é santo, tudo que é íntegro, nisso pensar. Ele estava dizendo, olha gente, sai fora das toxinas mentais que foram colocadas dentro de você, rejeite tudo. Esse é o segredo. Eu estou aqui para fazer você refletir. Por que você é o que você é? Por causa do seu pai? Por causa da sua mãe? Por causa do seu professor que chamava você de burro na escola, porque você não sabia gravar a tabuada? Por causa de um colega que te criticava, que te perseguia na escola? Por causa de um colega de trabalho que diz que você é burro? Aleluia. Som. Aleluia. Opa. Aqueles drives mentais limitantes te sabotava. Tem pessoas que se entregam à falência rapidinho, financeira. Qualquer dificuldade, é uma célula que aparece uma dificuldade, ele não quer enfrentar. John Maxwell, um dos homens, até uns 15 anos atrás, eu sei que ele era um dos caras mais de nível mundial, um dos maiores escritores e mentores financeiros do mundo. Ele também era pastor. E um dos livros que eu li dele, um americano, um dos livros que eu li dele, ele falava assim, como a igreja ela é de suma importância para o desenvolvimento de cada pessoa, porque a pessoa chega na igreja, ele começa já a envolver, né? A igreja que entende isso, né? Que tem igreja que o povo só vira membro de banco, né? E a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Se é membros do corpo de Cristo, temos que funcionar no corpo, servindo o corpo. Então ele estava dizendo, e ele estava falando de experiência da igreja que ele pastoreava, de como a igreja é importante para desenvolver o empreendedorismo e desbloquear as pessoas, não só no sentido espiritual, né? Colocar os demônios para correr, mas também emocional, trazendo uma visão de prosperidade, porque o próprio Jesus falou, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Ele não disse, eu vim para que vocês tenham uma vida franciscana. Irmãos, e o que eu estou falando não tem nada a ver com dinheiro. Dinheiro é uma consequência. Quando você tem a grandeza de Deus dentro do seu coração, o dinheiro é uma consequência. Sabe por quê? Porque o Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está escrito lá em Efésios capítulo 1, verso 3. O Senhor já nos abençoou. Ele não está dizendo que vai nos abençoar.
Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E como que a gente faz materializar essas bênçãos? Andando com Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2, diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas o renovais através do vosso entendimento. E qual o entendimento? O entendimento de Cristo que está em nós. Se o entendimento de Cristo está em nós, então nós só vamos ver as bonanças. Agora, se você está voltado a si mesmo, as suas crenças limitantes, vai ver que não tem jeito. Mas se você vê como Cristo vê, por isso que João, na epístola, ele diz, e que aquilo que nos faz vencer este mundo é a nossa fé. Amém? Para empreender precisa de fé, mesmo que a pessoa é um ateu, mas ele precisa de fé para ele empreender. E o que nos faz vencer é a fé. Eu trabalhei na área farmacêutica há 20 anos e um dia, eu até xeroquei isso. Até esse dia tinha guardado. E a gente recebia as revistas farmacêuticas. E aí eu vi lá um dia hábitos para ter uma vida, uma qualidade de vida. Aí eu vi lá alimentação, exercício físico, várias coisas. E aí por último, e ter fé, numa revista farmacêutica. Então a fé é muito importante. E o que nos faz vencer este mundo é a nossa fé. Vejamos agora as estratégias e técnicas. Preste atenção. Eu trabalhei até agora falando sobre as crenças limitantes e falando um pouquinho também de novos drives mentais. Mas eu vou frisar aqui mais uma vez os drives mentais. Os novos drives mentais. E eu vou ser bem cuidadoso aqui. Eu quero que você fiquem bem atento, porque isso aqui está o segredo. Vejamos agora as estratégias e técnicas para superar essas crenças e desenvolver uma mentalidade de abundância. Desconstruir, que eu também já estou trabalhando, mas é intencional, fazer saturar a mente de vocês, para vocês entenderem que precisa, desconstruir os drives mentais limitantes e construir novos drives, nova forma de ver a vida, novas crenças. Desconstruir crenças limitantes é um processo para envolver conscientização. Se você não se esforçar para isso acontecer, você não consegue realmente avançar. Eu contei minha experiência aqui que aconteceu comigo mês passado. Eu passei uma luta. Foi um combate comigo mesmo. Parece que todas as crenças limitantes queriam brotar em mim de novo. E eu, irmão, meti o pé na porta dessas crenças limitantes e entrei mesmo. Eu entrei firme mesmo, com coturno e tudo, chutando todas elas, bem longe de mim. Mas eu tive que me esforçar. Tive que ter atitude, eu não vou aceitar. E eu fui entrando em Deus e lutando com a minha mente. A Bíblia diz, dos dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados é o quê? São informações que trazem enfermidade para a nossa alma. E as crenças limitantes são dardos inflamados do maligno. Porque os dardos inflamados do maligno quer nos infeccionar, quer nos adoecer. Mas a mensagem de Jesus é nos dar uma vida abundante. Quem está entendendo, diga amém. Eu estou sendo claro, irmãos? Vocês conseguem entender? Amém? É de suma importância. Vamos lá. Vamos ver aqui algumas estratégias que podem ajudar nesse processo. Autoconsciência. Identifique suas crenças limitantes. Você tem que procurar. Quais são suas crenças limitantes? Lembre que o seu pai falava para você, que o professor falava,
Como que eu lembro? Quando você for resolver algo e que você sentiu ali meio abalado, sente meio bloqueado, é que são crenças limitantes. Você tem que fazer um relatório disso. Então vamos lá, autoconsciência, vou repetir de novo. Identifique suas crenças limitantes. Observe os padrões de pensamentos negativos que surgem em diferentes áreas de sua vida e relacionado a si mesmo, aos outros e ao mundo. Esteja atento à autodepreciação, autorrotulagem e generalizações negativas. Tome cuidado, fique de olho. Eu tenho feito uma autodepreciação de mim mesmo? Tem pessoas, né? Eu estou com pneu aqui. Eu estou assim. Eu não tem jeito. Na minha casa lá ninguém tem jeito. Gente, talvez a pessoa, eu já vi mulher bonita achar que era feia, porque a pessoa tinha uma autodepreciação dela mesma. É por isso que muitas delas até suicidam. Aí a gente vê por volta e meia aí, essas youtubers, aí você vê que suicidou, se jogou na água, se jogou do prédio, porque a pessoa não se aceitava. Ela tem uma autodepreciação dela mesma, quer dizer, talvez ela vencia em alguma área, mas em uma outra área ou outras áreas, ela tinha sérios problemas com ela mesma. Autorrotulagem. O que é autorrotulagem? É só assim mesmo. Não tem jeito. Como assim? Tem gente que ele enche a boca para dizer assim, eu sou assim mesmo. Meu pai era assim, meu avô era assim, ainda conta uma história ainda. Faz um relato histórico da família, né? Da árvore genealógica. Isso é uma crença limitante, amados. Se eu fosse ser igual ao meu pai, eu era outra pessoa. Meu pai hoje é um homem crente, mas ele nunca venceu algumas coisas na vida dele. Por quê? Porque ele já tem uma rotulagem sobre ele. Não é porque ele é de idade, não. Porque eu conheço pessoas de idade que decidiram mudar de vida. Mas eu vejo que o meu pai, mesmo eu lá falando com ele, pai, não é assim, pai. É desse jeito. Assim, assim. Estou mostrando aqui para você um exemplo. Infelizmente, é uma pessoa que está presa a um monte de drives mentais negativo, pejorativo, que o impede de prosperar. Meu pai já ganhou muito dinheiro, mas ele nunca conseguiu prosperar. Nunca. Se eu fosse viver como meu pai, eu também nunca iria prosperar. Então eu tive que, irmão, deletar todos os drives mentais que foi colocado em mim através dos meus pais. Então, eu não aceitei. Eu não aceito ser igual meu pai e minha mãe. Eu tenho que ser melhor. A Bíblia diz que nós devemos ser melhor. Está lá no Salmo 112. Nós devemos ser melhor. Eu estou falando aqui como exemplo, mas com muita honra em respeito ao meu pai. Mas infelizmente é uma verdade. Está salvo em Cristo Jesus, mas infelizmente algumas coisas ele não conseguiu vencer. E tem pessoas, irmão, que vai estar salvo, vai morrer, vai ser salvo, só que ele nunca vai governar com Cristo aqui na terra e nem lá no Senhor. Nunca vai governar. Porque ele nunca deixou a mente de Cristo governar ele mesmo. A mente de Cristo é uma mente de prosperidade, de governo. Amém? Vamos lá. Questionamento crítico. Analise e desafie suas crenças limitantes. O que eu fiz mês passado?
eu tive que analisar e desafiar minhas crenças limitantes que estavam querendo brotar em mim. Acabei de dar um testemunho aqui. Você tem que estar fazendo uma autoanálise o tempo todo. Analise e desafie suas crenças limitantes. Pergunte-se se há evidências reais que sustentem essas crenças. Explore alternativas e perspectivas diferentes. Procure por exemplos de pessoas que superaram obstáculos semelhantes aos seus. E como que eu faço? Eu preciso de uma fonte de inspiração. Eu preciso. Aí, ó, eu acabei de dar o nome de alguns aqui para você. Pesquise sobre essas pessoas, como foi a vida delas. Quando eu estava pesquisando aqui, alguns nomes, eu me identifiquei com esse camarada aqui, ó, que saía vendendo um disco de vinil de porta em porta. Eu lembrei quando eu comecei no cosmético, de porta em porta. Tal produto, assim, hidratante, capilar e tal, essa progressiva aqui, alisar o cabelo assim, sem formol, tá. A pessoa, não quero. Aí eu voltava de novo lá, olha aqui o produto, eu de novo aqui, você de novo, eu aqui de novo. Aleluia. Hoje eu sei que eu virei fonte de inspiração por várias pessoas aqui na cidade, até no estado de Minas Gerais, porque esses dias eu falei com um fornecedor meu lá, e ele falou assim: rapaz, eu estou fazendo como você agora, Rony. Eu mudei um pouco a minha estratégia aqui, eu estou fazendo como você. Quer dizer, a gente virou fonte de inspiração para as pessoas. Por quê? Porque você precisa estar analisando sempre, e sempre você precisa estar decidido a não se permitir ser engoldado, conduzido por aquelas crenças limitantes. Reconstrução cognitiva. Reformule suas crenças. Substitua, o que Paulo diz. Reformule suas crenças limitantes. Substitua pensamentos negativos por afirmações positivas e realistas. Desenvolva uma nova narrativa sobre si mesmo e suas capacidades. Desenvolva. Se você mesmo achava que você não tinha jeito, você era um derrotado, começa a reformular. Não, eu sou um vitorioso. Quem disse? Jesus falou. Deus falou que eu sou um grande líder. Está lá em Jeremias 3,15. O que está escrito lá, Jeremias 3,15? Deus está falando bem assim: e eu levantei, em algumas traduções está líderes, outras está profeta, e outras está pastores. Eu levantei líderes que governem com sabedoria e inteligência. E você sabe que no corpo da igreja todos são líderes, são ministros. Se Deus está dizendo que eu te levantei com sabedoria e inteligência, se Deus está tendo fé em você, por que você não tem fé em você mesmo? Então, meu amado, uma coisa eu aprendi: eu não sou o que eu penso que sou, eu não sou o que as pessoas pensam ou dizem que sou, eu sou aquilo que Deus diz que eu sou pela sua palavra. E é dessa forma que nós, como cristãos, temos essas ferramentas de você fazer uma reformulação das crenças, trocar. Eu era um derrotado, não, eu sou vitorioso em Cristo Jesus, eu sou vitorioso, e começa a confessar: sou vitorioso, sou vitorioso, sou vitorioso. Irmão, é uma programação, gente, isso não é brincadeira. Quando eu passei a luta com meu filho, que eu está formando em médico, que quase morreu quando tinha 2 anos e meio, e quando saiu do risco de morte, ele entrou no risco de ser uma pessoa que iria se tornar deficiente, uma pessoa, que ia ter deficiência, limitações. Eu entrei em Deus ali, declarando: Senhor, eu não creio que esses médicos estão dizendo, eu não aceito. Irmão, foi 1 ano e 3 meses de luta.
eu e a mãe, declarando, rejeitando todas aquelas informações que dizia que meu filho ia ser uma pessoa problemática, que ele ia ter limitações na vida dele, para o resto da vida. Foi 1 ano e 3 meses, a gente declarando, não, Senhor, a tua palavra diz que meu filho é sarado, e é nisso que eu creio, em nome de Jesus. A gente ia no hospital lá em Londrina, aí o médico, né, quando queria dar uma informação ruim para a gente e nos preparar, mandava a gente para a psicóloga, e eu e Jaqueline diante da psicóloga lá, e eu me submetia, né, porque eu sabia que eles estavam tentando me ajudar do jeito deles, e eu diante da psicóloga ficava bem assim, olhando para a psicóloga, falando, tentando nos convencer, eu e Jaqueline, que nós éramos pais especiais, que nós precisávamos entender aquilo, que aquilo ali faz parte da vida, e biririnha, aquela coisa toda. Eu assim, olhando para ela assim, Senhor, eu não creio em nada disso, eu rejeito em nome de Jesus, tudo pensamento. E depois eu entrava em casa em oração, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não aceito isso, e ia declarando a cura do meu filho, a vitória dele, que aconteceu, o milagre teve que acontecer. Mas foi 1 ano e 3 meses de luta. E na última vez que eu fui lá no médico, eu e Jaqueline, eu falei assim, Deus, eu quero que a mesma ciência que declarou a enfermidade do meu filho, que descobriu a enfermidade do meu filho, eu quero que o Senhor use a mesma ciência para declarar agora a cura do meu filho. Eu e Jaqueline fomos no Hospital Universitário de Londrina. Eu e ela e o Samuel no meu colo. Eles fizeram lá, que era um hospital universitário, fizeram uma junta médica. Eu vi eles se reuniram lá. E eu estava vendo que estava discutindo sobre o assunto do Samuel. E nós estávamos lá esperando já. Eles entraram numa sala, depois voltou, aí saiu só um, que era um dos médicos que mais nos atendia. Aí foi nos atender. Ele sentou na mesa, nós sentamos de frente com ele, Samuel no meu colo, e aquele médico falou assim, paz, houve um milagre. Os milagres são gerados, irmãos. Foi isso que aconteceu com a mulher. Até hoje eu me emociono quando eu lembro da voz do médico. Foi isso que aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Ela trabalhou um drive mental de milagre nela. Ela trabalhou um drive mental de milagre. Olha o poder que você vê na mente, é o que você atrai. Ela, diz o texto lá, ela viu na sua mente, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Foi esse drive mental, essa informação mental que ela trabalhou na mente dela. E ela foi gerando um milagre dentro dela, ao ponto de que quando ela tocou em Jesus, ela passou dificuldade para tocar em Jesus. O texto diz que as pessoas tentavam impedir ela, porque era multidão. E ela, imagina aquela mulher fraca, 12 anos doente com hemorragia. Imagina que a mulher, e o pessoal empurrando ela, e ela não, ela persistiu, tocou em Jesus, foi curado. Amados, eu não sei por que você está aqui só por uma questão de um sucesso no seu negócio, ou um sucesso na família, não sei, mas o princípio é o mesmo. Quero dizer para vocês, veja o milagre na sua mente. Trabalhe o milagre na sua mente. Veja o milagre. Rejeite aquilo que te gera medo. Rejeite aquilo que é o contrário, aquilo que você não quer que aconteça. Porque se você permitir que aquilo que você não quer que aconteça fique rodando na sua mente, isso se chama fé inversa. É você ter fé naquilo que você não queria. É uma fé inversa. E vai acontecer porque você está tendo fé naquilo. Se você está procurando o sucesso para o seu negócio, veja o milagre. Veja lá na frente. Já vai vendo, olha, crescendo a minha empresa. Olha,
Está pequena hoje, mas eu estou vendo ela crescendo. Olha, estou vendo as pessoas procurar meu negócio. Estou vendo, vai vendo o milagre. Vai vendo, vai vendo. É a minha família. A minha mãe, ela declarou que o meu filho mais velho ia ser um médico. Ela falou assim: esse tem cara de médico. E a gente então foi afirmando aquilo. Aí quando chegou a época de se preparar para o vestibular, ele falou assim: olha, na época eu não podia fazer isso, pagar para ele um curso muito caro na época. Eu falei assim: o pai hoje não pode pagar ainda para você esse curso, é muito caro. Mas se você deseja, você vai ver esse milagre, vai fazer a sua parte. Você vai estudar e você vai passar. Esforçar, ter ânimo, que Deus é com você. O que aconteceu? O menino tinha ânimo, estudar de manhã, à tarde, à noite, se esforçava. O que aconteceu? Fez o vestibular, o Enem no caso, né? Passou em terceiro lugar na federal. Amém? Porque a gente foi trabalhando com ele. O mais novo, a minha mãe falou que vai ser autoridade. Vai ser um delegado, um advogado. E é o caminho que ele está tendendo para ir mesmo. Porque está sendo apontado. Amém? O milagre você tem que apontar, irmãos. O milagre você aponta. A mulher, se eu tocar, o milagre acontece. Então reconstrua, reformule. Se alguém um dia te disse que você era burro, diga: eu sou o cara mais inteligente que tem. Eu sou um cara mais inteligente. Você é feio? Que feio? Sou o cara mais bonito. Cara, você tem que trabalhar a sua autoestima. Já quem que sabe? Por volta meia hora para ela assim: mas você tem uma sorte, hein? Ela: de quê? Ela não tá, né? Eu chego assim do nada assim, casar com um cara bonito desse, olha só, já tá um velhinho bonito, cheiroso, hein? E ela acredita. E ela acaba olhando para mim: meu marido é bonito mesmo, né? Mas por quê? Agora o cara: não quer que você me vê sem camisa. Que conversa é essa, moça? Tô barrigudo. Eu lembro que quando eu estava meio assim, tá bem barrigudinho, né? Estava comendo bem. Alguém fala: você está meio barrigudinho e tal. Eu falei assim: é porque eu estou ficando rico. Todo homem, quando fica rico, fica meio barrigudinho. E quando ele começa a murchar a barriga, ele está ficando mais rico ainda. Eu falei assim: agora, meu bem, eu estou no outro estágio. A barriga está encoendo. Então, amados, você tem que ressignificar tudo na sua vida. Pessoas magoadinhas, o próximo, tá? Gente, pessoas magoadinhas não prosperam, viu? Líderes que magoam não sabem liderar, nunca vai saber liderar. Infelizmente, irmãos, pessoas que ficam magoadas. Eu estou falando experiência com pastoral, experiência de trabalhar com gente já há muitos anos. E também é experiência, eu estou dizendo. Agora, se você vai na literatura, está escrito. É comprovado. Pessoas que se magoam não têm capacidade de liderança. Porque nenhum líder, nenhuma pessoa vitoriosa, ele tem o direito de ter o luxo de ficar magoado com alguém. Todo líder precisa se acertar. Se foi machucado, ele precisa já liberar perdão, se posicionar e já bola para frente. Agora você fica: está com raivinha, não quer nem ver, não quer. Ele não vai conseguir ser empresário, não vai conseguir ser líder de célula, não vai conseguir ser um bom marido, não vai conseguir ser um bom filho,
Porque sempre está magoadinho. E pessoas magoadinhas, elas são pessoas tóxicas. Eu sei quando uma mulher, ela é maltratada pelo marido, conforme ela fala. Quando eu vejo uma mulher assim, que está toda nervosa, eu sempre brinco assim, ela saiu com o marido, não conversa com ela não, porque ela está toda perturbada. A gente tem paciência com a bichinha, vamos conversar com ela, vamos ajudar ela. Por quê? Porque tem uma pessoa magoadinha. E geralmente, se é um caso no contexto de uma família, quem está errado é o marido. Porque o marido tem um papel de governo. E se ele não cobre a sua esposa, não governa ela corretamente, fica o lar todo bagunçado, desorientado. Ele governa. Ele tem que ser o cabeça do seu lar. Quando ele traz o governo, a mulher traz a edificação. Aí, meu amado, aí não tem quem derruba um casal desse. Que o marido está ali, ó, como um leão, defendendo o seu território. E a leoa edificando. Não é assim que faz? Quem caça sabe ela que é a leoa, né? O macho fica protegendo ali, ó. Protegendo território. E aí a leoa, ela traz, ela produz. Gente, quando a nossa mentalidade, todo líder precisa ter a semente para prosperar. Todos nós homens temos a semente. A gente dá a semente para a mulher, ela edifica um filho no seu ventre. O empreendedor tem que ter a semente. Presta atenção que eu estou falando aqui agora. Ele precisa ter a semente para prosperar. Você vê que o empreendedor tem a semente, mas ele precisa da fêmea para haver a prosperidade. E o que são as fêmeas? Uma empresa é a fêmea, ó, empresa, feminino, fêmea. O empreendedor tem a semente, investe para a fêmea produzir riqueza. A fazenda é a fêmea. Você coloca a semente e ela prospera. Quem está me entendendo? O empreendedor tem a semente. Ele precisa encontrar a fêmea. Qual é a fêmea que você está procurando para prosperar? Está na telecomunicação, uma empresa de telecomunicação, é uma empresa de restaurante, é uma empresa de quê? É uma imobiliária? É o quê? É uma rede lava-jato? O Jefão ali é uma rede lava-jato? É o quê? Precisa encontrar a fêmea para ver a prosperidade. Quem está me entendendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? Vamos lá, outro ponto. Aliás, ainda trabalhando a questão da estratégia de ressignificar. Busque evidências contrárias. Procure por evidências em sua própria vida que contradigam suas crenças limitantes. Você viu que eu estou trabalhando o tempo todo sobre isso? É intencional para você não esquecer. Quer dizer, você vai procurar algo que é contrário. Eu estou falando a mesma coisa de forma diferente para você ressignificar e saturar sua mente e você sair daqui com a mente transformada. Amém? Então você tem que colocar algo que é contrário. O medo, você trabalhar a coragem. Eu tenho várias experiências. Eu, quando eu era adolescente, eu tombei um carro na virada da Santinha ali, na curva da Santinha.
Estava aprendendo. E aí, olha que loucura, né? Não era cristão, né, irmãos? Aí foi mais um colega lá no Pochorel mesmo. Na volta, irmãos, eu estava dirigindo o carro. E era moleque. Virei um Corcel 1, irmão, dali. E rodopiou ali, tinha um cascalhinho ali. Não sei o que aconteceu, parece que um caminhão lá deixou cair, o negócio rodopiou. Ele ficou naquele abismo lá, grudado, tinha uma cerca ali, ficou pendurado o carro ali mais um pouquinho já caía no abismo. E eu fiquei um pouco de trauma com aquilo. Então, quando eu estava dentro da cidade, eu sentia a vontade aqui na cidade. Mas quando era para viajar, irmãos, meus pés esfriava tudo, suava tudo, a minha mão, os pés, era uma tensão. Só que eu assim, não vou, eu não aceito ser controlado pelo medo. Todas as vezes, irmãos, algumas vezes que eu ia para Cuiabá, nas curvas, irmãos, eu já ia, meu Deus, em nome de Jesus, eu não aceito, em nome de Jesus. Com a curva, irmão, era uma luta. Fui algumas vezes para Cuiabá, só que é pertinho, né? Passava ali a serra ali, aleluia, quando passava a serra, meu Deus, Jesus, dava um conforto tão grande. Mas a primeira viagem longa que eu fiz, irmãos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ida e volta quase 5.000 quilômetros, irmãos. Meu Deus, irmão, nunca vi tanta curva na minha vida, irmãos. Nunca vi tanta curva. Quando depois de Curitiba ali, que vai entrar para o litoral, que vai para Santa Catarina, meu Deus do céu, irmão, são abismo. Olha, você olha assim, você dá até tontura. Era curva em cima de curva. Mas eu decidi no meu coração, vou enfrentar o medo. E eu vou sobressair, em nome de Jesus, com maestria, né? Com zelo e segurança para a minha família, que estava toda a minha família comigo, minha esposa e meus filhos. Mas eu decidi vencer o medo. Então o que eu estava fazendo o quê? Eu estava indo contra aquilo que me impedia de avançar. Até que hoje eu tenho liberdade de virar as curvas. Aleluias, amém? Aleluias. Quando eu casei também, acho que por causa desse trauma ainda, acho que eu acredito que foi por causa disso. Eu também tinha medo de altura. Irmão, eu tinha medo de subir em cima de um banco. Eu até hoje não sou apaixonado com altura ainda. Né? Até hoje eu não sou. Mas eu tinha medo de subir num tamborete para trocar a lâmpada. Aí eu casei. Aí tinha que trocar a lâmpada. Eu não podia falar para a mulher, meu bem, meu amor, por favor, troca a lâmpada para mim, porque eu tenho medo de subir no banco, no tamborete. Não é atitude de homem, né, irmãos? Irmãos, eu lembro, irmãos, que já subi assim várias vezes. Mas o que eu fiz? Eu enfrentei. Então, quer dizer, eu confrontei aquilo que era um empecilho para a minha vida. Isso é você se ressignificar. Amém? E eu viajo de avião tranquilo, eu prefiro viajar de avião do que de carro, né? Eu fico tranquilo. Então, quer dizer, não tenho medo de altura. Eu lembro que por volta e meia, em algumas viagens, teve uma viagem que nós foi para Santa Catarina, e aí em Cuiabá, entrou um cara lá, pensa um cara desse tamanho assim, o cara, um guarda-roupa aberto, estava de camiseta regata assim, um cara musculoso mesmo, e aí nós estávamos assim, os meninos eram pequenos ainda, e nós estávamos ali, aí chegou esse camarada lá, e tinha também um homem assim, do outro lado assim, ele ficou meio mais para trás. Aí eu percebi que eles começaram a suar, eles via transpirando, e aquele senhor estava tremendo assim, e enxugando a mão, e eu percebi que ele estava nervoso. E aí o outro estava mais atrás, não fiquei muito atento com o grandão, mas de repente quando o avião começou, eu só vi assim um grito, "Uau!" Aí quando eu olhei, ficou até um gritinho meio suspeito, né? Um gritinho assim, que você, de onde que é esse grito? Quando eu vi, irmão, era o Fortão. Era o Fortão que estava lá assim, né? Não sei se entregando, mas ele foi um gritinho meio suspeito, né, irmãos? Eu fiquei pensando, será?
Então, nós temos que enfrentar, mas parabéns para eles, estavam enfrentando, né? Aquilo que impedia eles, porque, olha, irmão, é muito rápido, irmão, viajar de avião. Você ganha, tempo vale dinheiro. É muito rápido. E é mais seguro ainda. É mais seguro. Existe uma estatística que é mais fácil você morrer engasgado tomando água do que com um acidente de avião. Sabia disso? Sabia disso? Tem essa estatística. Vamos lá. Expanda as suas experiências, né? Como eu falei, eu estou trabalhando bem o meio, porque esse é o segredo. Aí os outros eu vou dar só aquela luz para vocês. Expanda as suas experiências. Busque novas experiências que desafiem suas crenças limitantes. Saia da sua zona de conforto e experimente coisas diferentes. A exposição a situações novas e positivas pode ajudar a reforçar a ideia de que você é capaz de superar obstáculos e alcançar resultados desejados, como aconteceu no caso do tamborete, de subir no tamborete, de enfrentar as curvas. Entendeu? Você precisa enfrentar, você precisa entender que você consegue vencer. Vamos lá, autoafirmações. Irmão, isso aqui é muito sério. É só você seguir isso aqui, que eu garanto para você que você vai vencer. Eu garanto, não acho não, eu garanto. Autoafirmações e visualização. Pratique afirmações positivas diária, diária. O esforço diário. Buscar o ânimo de maneira diária e visualize-se alcançando os seus objetivos. A mulher do fluxo de sangue fazia o quê? Visualizava o seu objetivo, que era o quê? A cura. A cura. Visualize. Reforce mentalmente suas capacidades e visualize o sucesso. Isso ajuda a reprogramar sua mente para acreditar em suas habilidades e possibilidades. Outro ponto. Busque apoio. Compartilhe suas crenças limitantes com pessoas de confiança. Pois dessa forma, os resultados serão imprescindíveis. Receber apoio e perspectivas externas pode fornecer insights valiosos e encorajamento durante o processo de desconstrução. Amém? Procure pessoas certas, irmãos. Se você procurar errado, ela vai colocar mais crenças limitantes ainda. Pessoa certa, pessoas. E a esposa que edifica, eu falei aqui no jantar dos casais, que eu falei que a mulher é a opositora do bem na vida do homem. Porque a mulher, e hoje eu vi um judeu falando isso. Um judeu. E quando eu falei isso, foi só um insight, uma percepção. Eu nunca tinha procurado isso no hebraico. Hoje não, ontem, né? Que você me mandou o videozinho lá, ou eu que vi, mandei para você, não sei. Eu vi um judeu explicando, ou ontem ou hoje, eu não lembro mais, explicando sobre isso no hebraico. E ele falou que a mulher é opositora. Eu falei assim, meu Deus, até eu mandei para a Jaqueline. Eu falei assim, meu bem, tá vendo aquele negócio que eu falei? Eu falei baseado na percepção. Mas aí o cara estava traduzindo do hebraico isso. A mulher é uma opositora do bem na vida do homem. Porque é a mulher que tem a capacidade de nos falar coisas que os outros não vão falar, amigo não vai falar. Agora você tem que estar antenado para ver se ela está te falando aquilo, se ela está com raiva de você, ou realmente ela percebeu um problema e está te apontando. Amém? Por isso que quem governa é o homem. A mulher é o radar da casa, irmãos. Quando eu falo quem governa é o homem, é no sentido dele fazer o fechamento de toda a situação para se resolver dentro de casa. Mas quem governa é os dois, amém? Mas é o homem que tem que ter a percepção. Por que ele precisa ter a percepção? Porque ele é racional, a mulher é emotiva.
A mulher é emocional. Então, se a mulher passa uma situação para o homem, ele tem que ter a capacidade, a inteligência de analisar aquilo, se aquilo ali realmente é uma percepção da parte dela que realmente tem fundamento. E dessa forma, você como o cabeça, você dizer, meu bem, olha, era legal isso aí, mas eu vejo que se a gente fizer dessa forma agora, vai acontecer isso e isso. Também não pode dizer assim, não, nós não vai fazer desse jeito não. Você tem que falar por quê. Você tem que ter a capacidade de falar o porquê que não vai fazer aquilo. É a mesma coisa com o patrão, como chefe. Você tem que falar para o funcionário o porquê que não pode ser feito aquilo. Se você fala, eu não quero que faça assim, você é um ditador. E ditador, irmão, arruma confusão com todo mundo. Ninguém suporta viver debaixo de ditadura. Todo líder, ele é influenciador e não ditador. O marido é influenciador, a esposa é influenciadora. Um proprietário de uma empresa, ele é um influenciador, ele tem que influenciar os funcionários. Porque o negócio não é o dinheiro. Que tem gente que, mesmo ele correndo o risco de ser mandado embora, quando ele está com os drives mentais errados, ele não faz questão de ser mandado embora. Ele vai ser mandado embora, ele até faz questão de ser mandado embora. Por quê? Porque o negócio não é o dinheiro, é o propósito. Quem está me entendendo? Amém? Ô irmãos, me ajuda aí, eu fiquei na... Então glória a Deus aí, irmãos, para mim saber que vocês estão me entendendo. Vamos lá. Agora eu vou pincelar aqui, porque o que vocês precisam entender é os drives mentais. Porque quando vocês entenderem isso, né, saber que tem os drives mentais negativos, ruins, tóxicos, limitantes, mas também tem os drives mentais positivos e de vitória e de sucesso. Agora eu vou falar assim, gestão financeira eficaz, né? Gestão financeira como orçamentação, economia e investimento. Dicas sobre como melhorar a relação com o dinheiro e fazer escolhas financeiras inteligentes. Se você tem os drives mentais corretos, você vai levar isso aqui de letra, né? Na economia de um lar. Eu vou pegar aqui o exemplo de um lar. Você tem que fazer planejamento. Qual é o segredo do sucesso financeiro de uma casa? Irmão, é muito simples, mas as pessoas têm dificuldade de entender isso. Mas por quê? Por causa dos drives mentais limitantes, que sabota a pessoa. Tem gente que... Tem mulher, as que ficam em casa, né, trabalha em casa, que trabalha mais, que muitas das vezes quem está lá fora, ela não pode ver um mascate na rua. Que ela chama, é igual criança quando vê picolezeiro. O que o senhor está vendendo aí? Eu tenho mangueira, tenho aqui espelho, tenho não sei o que lá. É? Ela tem esse negócio aqui. Ela nem sabia para que é. Eu vou querer um desse então. Então, a pessoa vai, ela consome, ela tem a necessidade de consumir, porque é a forma que ela tem de produzir endorfina. Sabia disso? Eu estava falando que uma das melhores formas para produzir endorfina é fazer exercício físico, fazer coisas que dá prazer, mas também, quando você gasta dinheiro, entendeu? A endorfina também aumenta. Comer chocolate também. E se comer muito chocolate, é uma maneira errada. E aí a pessoa, ela se sente realizada, né? Ela sai comprando. Todo segredo, irmãos. Na economia do seu lar, na sua empresa, você não pode gastar mais, tirar mais dinheiro do que entra. Isso é um princípio básico. E você tem que estar na planilha o tempo todo, olhando ali o que entra e o que sai, para você ir controlando. Se você não tem esse controle, você se perde totalmente. Não pode sair mais do que entra. E tem mais uma. Você precisa fazer uma reserva sempre. No mínimo, 10% do líquido. No mínimo.
E se for 20%, melhor ainda. No mínimo. Outra coisa, para você empreender. Você precisa... Hoje mesmo estava... Eu estava falando para o meu filho e falei assim, eu instiguei ele hoje. Eu trabalhei muito bem, aí a mãe estava junto também, me ajudou. E falei para ele assim, filho, comece a ganhar dinheiro antes de você se formar. Como? Comece a fazer cursinhos. E comece a vender isso de maneira online. Você passou por isso. Você formatou o seu ensino. Faz isso. Dicas. Você dá as dicas e manda para o curso seu. Tipo, a pessoa paga lá 12 vezes ou 4 vezes, por exemplo, de R$ 99,99. Já pensou se você vende esses cursos? Aí em todo o Brasil, aí, um monte de gente tentando passar em medicina. Eu comecei a orientar ele, faz isso, e fui falando. Eu fui instigando ele, filho, você tem que aprender a empreender. E fui trabalhando com ele ficou assim, pai, é verdade. Você vai ver o e-book, semana que vem você não vai colocar para vender ele. Você vai ver. Semana que vem. Já está pronto já. Só vou agora para as questões técnicas agora. Daqui um dia eu estou dando testemunho aí do resultado, viu, irmãos? Amém? Irmão, olha só, empreender, você sempre está procurando uma forma de atrair mais recursos para as tuas mãos. Precisamos o tempo todo estar atraindo, não ficar preso só numa coisa. Mas eu não tenho condição de investir naquele, de ir para aquele outro ramo ali que eu sempre sonhei. Você está aqui hoje, vamos dizer que você está trabalhando de carteira assinada ou trabalhando, né, como autônomo, mas seu desejo é um outro negócio que você acha que vai dar melhor. Então você está aqui trabalhando aqui, você pega, vai fazendo as reservas para investir naquele outro negócio, entendeu? Até que você chegue lá e comece a ganhar dinheiro com aquilo, porque tem negócio que precisa de tempo. É uma semente que você joga ali, né? O negócio é a fêmea, você vai, joga a semente e ela precisa de um tempo para produzir. E você precisa manter a família. Então você tem que ter essa inteligência. Cada negócio, cada caso é um caso, e você precisa ter essa percepção, esse insight para saber a hora certa. Lá na África mesmo, eu ensinei um monte de gente lá a prosperar, irmãos. Nós tem lá, eu já vim ensinando nossos pastores, e eles ensinando lá. Eu cheguei na casa de pessoas lá da nossa igreja, lugar pobre, irmão. Pensa comigo, ensinar prosperidade na África. E o nosso povo lá, você pode ver as fotos, é tudo diferente de outras igrejas. Tudo limpinho, arrumadinho. E falando de vitória, de vencer, de conquistar. Tem um irmão lá, um casal jovem. Ele está construindo você vê nos bairros assim, tudo como fosse casa de índio, né? De barreada e feito de palha, né? De sisal. Aí eu fui na casa desse irmão. Ele pediu assim, o senhor podia ir lá em casa? Nós íamos almoçar tudo junto numa casa próxima. E eu só podia ir lá em casa abençoar. Eu estou construindo lá. Tá bom. Aí nós fomos lá na casa dele. Já estava assim, dessa altura já, bem feitinha, bem repartida a casa, feito de bloco de concreto. E qual que é o ramo que o irmão trabalha? Lá não tem emprego fácil, irmãos. Ele ganha dinheiro vendendo sapato usado na feira. Ele compra e vende, compra e vende. Então ele empreende comprando e vendendo sapato usado. Ele está construindo uma bela de uma casa no meio do lugar que só é casa de palha e de barro. E assim está nosso povo lá. É porque a gente vai
ensinando eles a empreender. E eu trabalhei. Aí eu fui almoçar na casa de uma família lá. A mulher, olha, a mulher opositora do bem. A mulher, apóstolo, ora para ele não tem emprego. Para o marido. A mulher assim, ora por esse homem, ele não está trabalhando. Ah, é? Mas como que é, irmão? A gente não consegue emprego. Você não consegue? Ah, tá. Irmãos, eu vi aqui, porque lá assim, só quem tem gás lá é só rico mesmo, só gente que tem condição, trabalha para o governo. Você não vê botijão de gás em lugar nenhum. Eu não vi em lugar nenhum, a não ser no hotel que eu estava. Aí, irmãos, eles têm um negócio, a cultura de vender saco de carvão. As pessoas compram saco de carvão e para fazer a comida em casa. Tudo assim no chão, com 2 tijolos, aquela coisa toda, 2 pedras, tudo a comida é no chão eles fazem. Eu peguei assim, olha, entrei pela mata, né, por vários pontos da África, e eu falei assim, eu vi que o lugar que eles produziam os carvão. Aí eu vi lá, na feira eles vendiam 250 medicais, 300 medicais. E eu falei assim, ó, irmão, eu vi que alguns quilômetros longe da cidade, você pode ir de bicicleta lá, que eu vi pessoas de bicicleta indo. Então, o senhor vai lá, compra um saco, 2 sacos, pega o dinheiro, eu só arrumei dinheiro para um saco. Aí lá, eles vendem a 150 medicais, o senhor pega, vem no mercado, vende aí por 300 medicais. O senhor não come o dinheiro não, o senhor vai lá, com os 300 medicais, compra mais 2 sacos e volta de novo e vende, né? E quando você for perceber, você está comprando um caminhão de carvão e vendendo nas feiras, que lá chama de mercado. Então é assim que começa a empreender. Eu estava explicando para eles. Eu expliquei outros tipos de estratégia, como eles lá, na cultura deles, empreender. Então tudo é assim, começa pequeno. Nós começamos com R$250, uma empresa que vale pelo menos 1 milhão hoje. R$250. O cara começou vendendo disco de porta em porta e depois o cara foi envolver com telecomunicações, música, turismo. Tá aqui, eu acabei de falar com vocês. Amém? Quem está me entendendo? O slide, o número 11, tá, Luiz? Mentalidade empreendedora. O empreendedorismo é uma suma importância, de suma importância. Eu acabei de falar aqui, né? Acho que meu cérebro está tão funcionando, já está na frente do slide já. O empreendedorismo é de suma importância na construção de riqueza. Irmão, não existe outra forma. Eu quero ser médico para ser rico, quero ser advogado. Irmãos, a maioria, talvez 80% dos homens ricos no mundo, eles não têm curso superior. E quando eu estou dizendo isso, eu não estou dizendo aqui os jovens que estão aqui, adolescentes, então nem vou fazer faculdade. Não estou dizendo isso, que você não deve estudar. Eu tenho 2 faculdades, mas essas 2 faculdades não me deu nada. É empreendendo. O empreendedorismo é de suma importância. Lembra dos nomes. Eu sempre tenho falado na igreja, né? Você quer ter a mentalidade de riqueza? Tem amigos ricos. Mas eu não conheço nenhum. E aqueles que eu sei que é rico, não vai querer ficar perto de mim. Para que essas redes sociais aí? Para ficar compartilhando aqueles memes de pobreza? Cara, eu fico assim, cara. Quando você vê a pessoa, o drive mental dela é de pobreza. Ela vê um pé de galinha lá. Olha a picanha. Faz o L, a picanha e compartilha. KKKK. O que você está fazendo? Você está colocando um drive mental de pobreza na sua cabeça, irmão. Pé de galinha não tem nada a ver com picanha. Pode comer pé de galinha? Pode. Lá em casa, por volta e meia, a gente compra lá 1 quilo, 1,5 quilo de pé de galinha, coloca na panela de pressão e fica aquela sopa lá. É maravilhoso, delicioso, mas não é picanha. Picanha é picanha.
A gente faz porque é gostoso e é rico em colágeno, viu, irmãs? Bom para a pele, bom para as unhas, bom para o cabelo, viu? Rico em colágeno. É gostoso e é rico em colágeno. Agora ficar ali, minha picanha é um pé de galinha. Não, você está, irmão, pelo amor de Deus, não entra naquela coisa ali. E eu estou vendo agora, fazendo um monte de meme, ridicularizando os milionários e bilionários do submarino. Tipo assim, bem feito, era rico. Eu vi um monte assim, coisa assim, queimando os caras. E aí você participa disso, você está rejeitando a riqueza, porque você recebe o que você respeita. Tipo assim, está com raiva porque era rico, tá vendo? É rico e se lascou aí, ó, tá vendo? Uma burrice, irmão, uma burrice. Drive mental errado. Não me importa se é bilionário, se é milionário, foram pessoas que morreram, mas as pessoas estão criticando porque eram bilionários, e milionários estavam lá dentro e morreu, tipo assim, uma coisa louca. Foi uma fatalidade. Aquele pessoal já fazia, a maioria, a empresa já fazia aquilo já. Foi uma fatalidade. Irmão, respeite, você recebe aquilo que você respeita. Se você não respeita a riqueza dos outros, você nunca vai ter. Sabia disso? Se você ridiculariza a riqueza dos outros, não gosta da riqueza dos outros, você então está desaprovando a riqueza em seu favor. Pega esse código aí, isso é sério. Eu tinha esse problema. E quando eu descobri que eu tinha uma crença limitante, que eu não gostava de pessoas ricas, eu descobri num seminário como esse. Um amigo meu, pastor, ministrando sobre finanças, e eu era já um estudioso sobre finanças já era formado em gestão, já lia livros sobre mentalidade de riqueza, mas eu ainda não tinha diagnosticado que eu tinha essa deficiência, esse drive mental errado em mim. Então, em um seminário que ele passou aqui, me levou até o pastor João Paulo, que partiu no Senhor. Ele me levou para um seminário lá em Cuiabá. Ele passou aqui, não, quer que você vai comigo? Aí eu estava lá ajudando ele e tal. Irmão, uma frase que ele disse no seminário, estava lá cuidando dos livros para ele, estava lá servindo ao homem de Deus. Quando ele falou uma frase lá, pam! Eu pensei, cara, eu tenho isso. Descobri naquele momento que eu tinha uma rejeição, um preconceito com os ricos. E o Espírito Santo falou assim, tá vendo, filho? Você nunca vai ter riqueza se você continuar rejeitando os ricos. E daquele dia em diante eu tomei uma outra atitude, um posicionamento, e mudei minha vida, e tudo começou a fluir, irmãos. Foi assim, algo excepcional. Meus negócios começaram a fluir, foi algo maravilhoso. Por quê? Eu descobri uma crença limitante e eu venci aquilo, desenvolvimento pessoal e educação contínua. Irmão, está quase terminando. Desenvolvimento pessoal e educação contínua. Irmãos, que é contínuo, viu? Eu sempre, toda semana eu ouço alguma coisa sobre riqueza. Estou ouvindo alguém que já venceu na vida e que se torna inspiração para mim. Como eu estava falando, você não tem amigo rico? Pare de ficar seguindo essas pessoas que só falam borracha de pobreza nas redes sociais e começa a seguir aí os caras que tem testemunho, que venceu na vida. Pessoas que o tempo todo está na internet. Tem aquela mulher que você sempre, aquela que era de cosmético lá, como é o nome dela? A empresária, a empreendedora lá, que era da área de cosmético. Cris Arcangélica.
A Jaqueline que segue ela, mas ela segue e depois ela fica falando para mim o tempo todo. Olha para você ver. Ó, eu não sigo ela, eu sigo muitas outras pessoas do Brasil, fora do Brasil. Mas aí, ó, para você ver, olha a influência. A Jaqueline segue ela. Mas por que eu sei da mulher? Porque a Jaqueline o tempo todo está falando dessa mulher. É amiga dela. Como assim, amiga? Ela está absorvendo a mensagem daquela mulher de riqueza. E ela está formatando, ela foi formatado isso na mente dela, porque ela vem falar comigo. Agora, se for de pobreza, você viu? Você viu a picanha agora? Faz o L, agora faz o L. A gasolina subiu, o combustível subiu. Irmão, eu estou nem aí, irmão, que se está subindo ou não. Amém? Eu vou ter dinheiro para pagar, em nome de Jesus. Amém? Olha a preocupação das pessoas. Isso é uma preocupação, irmão, de pobreza. Você tem que entender isso. O desenvolvimento pessoal e a educação contínua são fundamentais para a construção de uma mentalidade milionária. Como, por exemplo, ler livros, fazer cursos e outras ferramentas que possam ajudar vocês a expandir seus conhecimentos. Depois dessa experiência que eu tive lá no seminário do pastor João Paulo Facchini, aí eu tive a oportunidade de fazer um curso de coach. E por que eu fui fazer? Para virar coach? Não, eu nunca fui coach. Eu nunca exerci. Apesar que eu fui treinado, fui certificado coach. Mas por que eu fui lá fazer? Porque eu sei que a minha mente ia abrir muito mais. Eu fui lá, estudei, fui lá, voltei de novo, né? E sempre eu estou fazendo algum tipo de curso. Só depois da pandemia que parou tudo, né? Agora, parece que agora começou a voltar. Mas antes da pandemia, todo ano eu fazia 2, 3 cursos ao ano. Então, amados, tem que ser contínuo, não é de vez em quando, não. É um alimento, irmão. Você precisa alimentar os drives mentais da sua alma corretamente. Por isso que a Bíblia está dizendo, Romanos 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo. Porque esse mundo todo dia quer nos alimentar de maneira errada, mas os drives mentais corretamente te prospera. Leva vocês para a prosperidade. Quem está me entendendo? Irmãos, tomara que você está entendendo mesmo. Porque isso vai mudar a vida de vocês. Vai mudar a vida de vocês. Eu creio. Hoje é o dia mais pobre da sua vida hoje. Hoje é o dia mais pobre. Porque a sua vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém? Estratégia de crescimento financeiro. Quais estratégias práticas para aumentar a renda? Como diversificar? Diversificar fontes de renda, investimentos e empreendimentos. Aquilo que eu falei agora, deu como exemplo, né? Você está aqui, não consegue chegar ali ainda, mas vai fazendo reserva aqui e vai se preparando para chegar no seu objetivo. Igual eu estava falando para o meu filho hoje, dei estratégia para ele. Não é o que você quer hoje isso? Então você vai, né? Ou você quer um outro negócio, talvez você quer continuar com esse e investir em outra, ter uma outra fonte de renda, e você não tem um dinheiro para fazer isso. Então você vai se fazendo a reserva aqui, se preparando para você começar esse negócio aqui com segurança. Amém? É assim que funciona. A importância do planejamento a longo prazo e a criação de um plano de ação financeira. Mais ou menos o que eu já falei. Então, tudo você tem que saber que no planejamento tem coisas que acontecem a curto, a médio e a longo prazo. Não seja infantil de achar que o negócio é amanhã já está tudo, eu estou ganhando dinheiro amanhã. Não, irmãos, não é assim. Por isso que você não pode abandonar algo que é real para você, que te sustenta, que te traz recursos, e abandonar e pegar uma outra coisa que você não sabe como funciona. É necessário você ter inteligência, fazer o planejamento. Eu quero manter esse negócio, essa renda, mas eu quero ter uma outra renda nessa área. E aí você vai se preparando, vai se planejando
para isso. Igual mesmo, eu já vinha um tempo planejando ter o e-commerce. Lancei o e-commerce agora quinta-feira passada. E eu estou esperando algumas configurações que eu contratei. Eu contratei um especialista na área de internet, de marketing digital. Paguei uma mentoria de R$3.000, não foi barato ainda, R$3.000, para ele me instruir sobre marketing digital. E o cara é fera. E fora, eu já tenho estudado já a parte. Mas, cara, eu descobri tanta coisa. Rapaz, eu estou muito entusiasmado mesmo com aquilo que eu já estou vendo já na minha mente. Um dia eu fiquei aqui, eu até estou recebendo ele no escritório da igreja. Porque aqui, né, fica tranquilo durante o dia. E esses dias, foi essa semana, né? Cheguei em casa à noite, com a Jaqueline, meu Bento, entusiasmado, o negócio é poderoso demais. Eu cheguei desse jeito, nesse entusiasmo todo. O negócio, olha, dentro. E aí algumas coisas, irmãos, eu já estou colocando em prática, já estava colocando já, mas com um mentor, isso está sendo aperfeiçoado. Detalhezinho que eu não consegui enxergar. Irmãos, todo mundo reclama que as empresas estão caindo as vendas, não estão batendo meta, tem empresas fechando. Olha, esse mês nós vamos bater a meta, da empresa. Sabe por quê? Porque Deus dá sabedoria, mas você tem que se despontar, você tem que estar disposto a fazer a diferença. É assim que funciona. Você tem que é contínuo o estudo, a informação é contínua e ter estratégia de planejamento. Quando entrou esse novo governo, eu vi já as conversas fiadas já que estava acontecendo já na área de trabalhista, na área econômica, de impostos. Então eu sentei, irmãos, sentei e já comecei a fazer um novo planejamento, uma nova leitura, baseado naquilo e deu certo. Porque você precisa ter a percepção para você fazer o seu planejamento. Se você não tiver a percepção, você não consegue. E vamos lá. Pode passar eu estou no 14. Essa última parte eu falei para vocês que ia trabalhar com mais rapidez. Porque se você entendeu ao meio ali, você pega fácil tudo depois. Tem alguma pergunta? Alguma coisa que você não entendeu? Ou uma pergunta que você está aí gritando aí, o que eu preciso fazer? Eu vou abrir aqui.